Iloloreo, ilolo kilolo, yeye de ogun leti omi, ẹbọ hun awi, lẹ́yìn òrìṣà níyàbẹ̀, ẹni máa mú dẹrẹrẹ, iye asanwó igorun abẹ, òrìṣà níyàbẹ̀, ẹni máa mú dẹrẹrẹ. Olá, boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Mistério dos Orixás. Meu nome é Olojobi e na live de hoje, no vídeo de hoje, nós vamos estar falando sobre Odimeji. Edimeji é um Odu, que é o quarto Odu na ordem de Ifá, e na caída do Erin de Logun, jogo de búzios, ele é representado por 7 búzios abertos. Por que eu escolhi falar exatamente sobre Odimeji, que é o quarto na chegada de Ifá, sendo que eu deveria falar do primeiro, segundo, terceiro e depois o quarto. Ediobe, que é o primeiro. Eu resolvi falar sobre Odimeji porque foi pedido para que eu falasse um pouco sobre esse Odu, porque sempre que cai esse Odu, as pessoas veem esse Odu como muito negativo, né? Então, eu resolvi começar por esse Odu, que foi o que me pediram. No próximo vídeo eu vou estar só respondendo perguntas que foram deixadas nos comentários de diversos vídeos que nós temos. Eu fui selecionando, escrevendo num caderno todas as perguntas, né? E eu vou fazer um vídeo só respondendo essas perguntas. Então, as perguntas de vocês eu leio, algumas eu comento, outras eu anoto, para uma hora fazer um vídeo somente com essas perguntas. Mas vamos lá. Voltando a esse Odu, quarto, na chegada de Ifá, né? E o sétimo, representado pelo número 7, 7 búzios abertos, no Erin de Logun. Lembrando que esse Odu, dentro da cultura tradicional iorubá, ele é considerado um Odu feminino, Edimeji nádegas, tá? Ele representa, foi aí que nasceram as nádegas. Mas para falar um pouco desse Odu, eu vou contar um Itã desse Odu. Pataqui para quem é de Ifá cubano, Itã para quem é de Urubá, tá? Culto tradicional. Ifá nigeriano. Enfim, tá, gente? Você tá do lado esquerdo, viu? É por conta da câmera tá virada para mim. Mas vamos lá. Numa aldeia muito distante, existia um senhor, um negro, chamado Olotunde. Olotunde foi capturado de sua aldeia e transformado em escravo. Olotunde sofreu como escravo, apanhou, foi humilhado, passou os piores momentos de sua vida como escravo. E num certo momento, voltando da labuta, voltando do trabalho, em meio a tantos outros escravos, Olotunde, ainda com muita fome, com muita sede, viu caído no chão um pedacinho de obi, uma parte de um obi. E ele apanhou aquela parte de obi e comeu. O capitão do mato, seu capitão ali, viu que ele tinha comido um pedaço de obi e acusou Olotunde de ter roubado este obi. Então Olotunde foi levado até o senhor daquele lugar e foi condenado à morte. Até porque, naquela época, roubar daria condenação à morte. Olotunde muito triste, porque ele não havia roubado nada. E lá, só que nessa cidade, nesse lugar, você não podia achar nada. Tudo que era achado, tudo que um escravo achava era dado como roubo. Então Olotunde pediu aos deuses que ajudassem ele a provar sua inocência. Mesmo assim, nos dias em que antecederam a sua morte, né? Que era para acontecer a sua morte, Olotunde viu que nada aconteceu. Então o Senhor chegou até ele e falou: antes
de você ser colocado, porque naquela época, assim, nessa aldeia se fazia assim. O negro era considerado um ladrão, ele era colocado dentro de uma caixa, pregado e jogado num rio, né? Eles iam num lugar onde desse para jogar esse negro no rio, esse escravo no rio. Então, Olotundê tinha um último pedido, concedido por este senhor, que mandou executá-lo. Então, Olotundê pediu para que ele conseguisse fazer oferendas a seus ancestrais. Ele só queria os ingredientes para fazer oferenda a seus ancestrais. Depois disso, ele poderia ser colocado dentro da caixa, acerrado ali e jogado no rio. Então o Senhor concedeu. Deu-lhe frango, né? 2 frangas, deu 2 peixes que ele assou, deu uma cabra, deu alguns bichos, deu alguns grãos, né? E ele preparou um balaio. Amarrou esse balaio com uma corda que nunca havia sido usada e jogou esse balaio no rio, que posteriormente ele também seria arremessado dentro de uma caixa. Então ele fez as oferendas a seus ancestrais e retornou para ser executado. Depois de apanhar muito, foi colocado dentro dessa caixa desacordado e sangrando muito, sangrando o suficiente para não sobreviver à queda da caixa no rio e ao tempo que ele ficaria ali dentro daquela caixa e não teria forças para abrir a caixa. E assim foi feito. Foi jogado no rio e a caixa foi-se embora. Passado-se algum tempo, essa caixa foi encontrada num determinado espaço lá da floresta. E quando abriram a caixa, viram que ali havia um negro e que esse negro ainda se encontrava vivo. Por incrível que pareça, dias se passaram, ele sangrando naquele rio, numa caixa fechada, ele ainda foi encontrado vivo. Então aquelas pessoas assustadas, vendo aquele estrangeiro ali, socorreram ele, cuidaram das suas feridas, cuidaram da sua saúde e resolveram levá-lo para a cidade. Chegando na cidade, estava um buzunzum, um burburo. Por quê? Porque o dono daquele vilarejo, daquela cidade, havia falecido. E segundo a regra daquele vilarejo, o primeiro estrangeiro que chegasse naquele vilarejo se tornaria o rei daquele vilarejo, o dono daquele vilarejo. Vilarejo esse, o qual Olutandê havia sido massacrado, expulso e era escravo. A partir desse momento, como Olutandê era um estrangeiro e havia acabado de chegar ali, ele se tornou o dono desse local, ele se tornou o senhor desse vilarejo, o rei desse vilarejo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o que eu entendi deste Odu, desse Itã, para que a gente possa falar depois as características e as mensagens que esse Odu traz para as pessoas. Este Itã ele traz uma mensagem. Como eu já disse em outros vídeos, todo Itã, todo Pataki, seja um Itã nigeriano ou um Pataki cubano, eles trazem uma filosofia. E não é diferente com esse Itã. Tá? Ó, gente, esse Odu que eu risquei aqui é uma outra situação, tá? Não é o de Meiji. Enfim, voltando. Esse Itã, ele traz uma mensagem de um escravo que lutou muito, que batalhou muito, de uma pessoa guerreira, de uma pessoa que encontrou a sua boa sorte
e que realizou o exegós necessário e que conseguiu a sua glória e sua vitória. Muitos vão dizer assim, nossa, mas o de Meji é um Odu que não se deve ficar repetindo tantas vezes. É um Odu negativo. Eu, dentro da minha cultura, do meu axé Odudua, tá? Ao qual eu pertenço, e me sinto orgulhoso por fazer parte dessa família, aprendi que não existe Odu negativo. Existem Odu, e não existe Odu ruim. Existem Odus mal compreendidos, tá? Tá, mas esse Odu é negativo. Não, existe Odu mal compreendido. E esses Odus, que são mal compreendidos, como o 8, Jobei, o 7, Odi, estou falando de Erin de Logum, tá? Se fosse no Ifá, 1 e 4. Esses Odus, eles aparecem para alertar as pessoas de determinadas situações. Não que eles sejam negativos. Todo Odu, ele traz uma situação sobô, mas também irei. Cabe ao sacerdote, cabe àquela pessoa que está ali consultando o Ifá, entender, interpretar para aquele consulente o que esse Odu traz. Falando de Odimeji, falando de Edmeji, nós entendemos que esse Odu geralmente aparece muito para aquelas pessoas que são sociáveis, que são aquelas pessoas que estão sempre em evidência, aquelas pessoas que batalharam muito, que desde cedo trabalhando, correndo atrás dos seus objetivos, e que conseguiram algum status, que conseguiram, mas eu trabalho numa empresa onde sou auxiliar de limpeza, mas você se destaca naquilo que você faz. Mas eu sou ajudante do ajudante, mas você se destaca naquilo que você faz. Não importa a sua posição, se você faz bem feito, você vai se destacar, tá? Então, quando cai esse Odu, que eu estou sacando eu estou consultando ele de Logum, que esse Odu aparece muito quando eu estou vendo a parte profissional ou familiar, é porque eu vejo que essa pessoa começou a trabalhar muito cedo. Essa pessoa ela se destaca mesmo não querendo. Ela tem uma palavra que faz as pessoas ouvirem ela. E por este motivo, esse Odu aparenta alertando aquela pessoa de possíveis traição, de amigos que estão lançando feitiço em cima dessa pessoa, de amigos que estão boicotando a evolução dessa pessoa. Existem pessoas ao redor deste consulente, aonde esse consulente não está percebendo, mas essas pessoas não são tão amigas, não são dignas da amizade dele, não são dignas da atenção. Então, quando cai esse Odu, eu sempre alerto o meu cliente. Eu alerto o meu filho, eu alerto o consulente de que ele precisa tomar cuidado com traição. Que algumas pessoas que estão ao redor dele não são dignas da sua confiança. Eu peço para que essa pessoa retorne a alguns hábitos anteriores lá do início, para que ela descubra exatamente quem está por trás disso. Lógico que dentro na consulta do Erin de Logum ou do Opelê, dá para se saber se é homem, se é mulher, ou se é um homem, se é uma mulher que está manipulando outra mulher, se é um homem que está manipulando um outro homem para acontecer tudo isso, ou se é uma mulher e um homem, enfim, isso dá para saber, né? Mas não vem o nome escrito. Então, através desse Odu, nós alertamos o consulente a possibilidade de traições
ou traições que já estão acontecendo, boicotes que já estão acontecendo. Então, por isso que eu digo, não existe Odu ruim, existe Odu mal interpretado. Esse Odu, se aparece no âmbito familiar, porque um jogo de Erin de Logum tem diversos objetos, e esses objetos são usados em determinadas situações, perguntas. Né? Então, se eu vou falar sobre família, eu vou usar um determinado objeto ali para rezar. E aí, quando cai um Odu, eu já sei. Ah, se cai um Odu, quando eu estou perguntando, esse Odu, quando eu estou questionando, quando eu estou usando determinado, né, objeto, digamos assim, para falar de família. Então, essa pessoa pode estar sofrendo uma traição dentro de casa, ou vai sofrer, ou está sofrendo, mas isso também tem como perguntar. Então, essa pessoa pode estar sofrendo uma traição dentro de casa. Ela pode estar sendo traída pelo seu marido ou por sua esposa, porque fala também sobre promiscuidade dentro deste Odum. Se cai no âmbito familiar, no âmbito do trabalho, então, boicotes no trabalho. De amigos, é a mesma situação. Por quê? Porque essa pessoa é uma pessoa que começou muito cedo sua vida. E tudo que ela conquistou com muito suor, com muita garra, as pessoas tentam tirar, tentam cortar, boicotar. Então é por isso que sai esse determinado Odu, que é ligado a Yamin Sorongá, que é ligado ao Ogum, que é ligado a Exu e tantas outras divindades. Que mais que eu posso falar sobre esse Odu? Esse Odu, geralmente quem tá... Se eu estou perguntando de saúde, são pessoas que não dormem direito, não conseguem... Não que elas nunca dormem, elas dormem, mas na sua maioria elas têm um sono ou muito pesado, ou pesadelos, ou elas ficam matutando, mesmo no seu sono, problemas do dia a dia. Então são pessoas que estão emocionalmente perturbadas, emocionalmente desequilibradas. O Ori não consegue descansar. Então é uma pessoa que precisa fazer comida ancestral, é uma pessoa que precisa louvar o Ori Eledá, é uma pessoa que precisa fazer determinado tipo de Bori para o Ori. Como eu já disse, não existe um único Bori, existe em média 256 tipos de Bori. Um para cada tipo de situação, de necessidade. Se é uma pessoa, se você vê que é uma pessoa que trabalha no meio artístico, ou é uma pessoa que fala muito com o público, ou que tem empresa, então cabe ao sacerdote perguntar se cabe dentro desse Odu fazer alguma magia para o Logunedé, brilho, né? Poder, liderança, a Oxóssi. Então cabe dentro desse Odu o sacerdote olhar, observar aquilo que é necessário para aquela pessoa. Mas lembrando, ancestral, Ori. E dependendo o que for orientado ali, comida ao Logunedé, um agrado ao Oxóssi, tá? Um conselho que eu dou para as pessoas que têm esse signo, que nasceram com esse signo ou que estão sobre a regência desse signo. Eu estou falando signo, mas é Odu, tá, gente? Sobre a regência desse signo. Que elas voltem, mais uma vez eu digo, que elas voltem a fazer coisas que elas faziam antigamente para que ela possa compreender aonde está o erro, aonde ela pode se livrar dessa negatividade, tá bom? Em questão de saúde, essas pessoas sentem geralmente dores de cabeça do lado esquerdo. Não significa, né, dor na cabeça, pode ser deste lado aqui, do lado esquerdo, ela vai sentir dores fortes, incômodo. São pessoas que tendem a ter fortes dores de ouvido, fortes dores de cabeça, otite, se não me engano, agora não me recordo direito, mas tem outras
problemas de saúde que esse odô traz. Outra dica de Ifá: não dê nada ao orixá com a mão que você limpa suas nádegas. Pode parecer estranho, mas esse odô pede isso. Enquanto você estiver sendo regido por esse odô, dê tudo que você for ofertar ao orixá, o ebó, as oferendas que você for fazer ao orixá, para deixar essa energia extremamente irê na tua vida, que faça com a mão esquerda, jamais com a mão direita, tá? Mão esquerda sempre. Agrade o Urumilá, né? E você vai ver que esse odô é um odô próspero, é um odô de forte liderança, é um odô. Quando cai esse odô para mim, a primeira coisa que eu faço, já faço um agrado a Exu, já faço um agrado a ancestral. E como eu trabalho com o público, eu já faço um agrado ao Xum, já faço um agrado ao Xóssi, né, um Adimum. Faço ali, não é quantidade, gente, é qualidade, é saber o que você está rezando, é saber o que você está fazendo. E eu já faço os agrados ali para atrair essa energia positiva, porque eu não acredito em odô negativo, eu não acredito em odô ruim, eu acredito em odô mal interpretado. E aí a pessoa fala: mas você precisa tomar um ebó de 7. Cada um com a sua cultura, cada um com o seu conhecimento, cada um com o seu ensinamento. O meu é este. Às vezes, quando a pessoa está ali na minha frente, geralmente a pessoa vem nesse consultório, traz um obi, traz um orobô. Porque se eu vejo que é alguma coisa que eu já consigo fazer ali, fazer um eboriru, um ebó tutu, alguma coisa, eu já faço ali, já rezo ali e já coloco nos pés de Exu, já para dar aquela apaziguada. Então, esse é um pouco que eu posso passar para vocês sobre esse odô. Então, sacerdote que tem medo desse odô, eu peço para que se oriente mais, para que estude mais. Não estou dizendo que está errado, não estou dizendo que não é bem assim, tá bom? Gente, se inscreva no nosso canal. É só se inscrever aqui embaixo. Aperte o sininho, deixe seu like, deixe sua pergunta, que o nosso próximo vídeo eu vou estar apenas respondendo perguntas, tá? Vai ser um vídeo só para responder perguntas, que eu vou deixar todas anotadas no caderno e vai ser tema livre. Por que a boca de Nanã, que é uma das perguntas que eu coloquei até lá no meu grupo, Olodiobi, Estudo Mistério dos Orixás. É no Face, Olodiobi, Estudo Mistério dos Orixás. Perguntaram para mim por que Nanã usa lilás e usa roxo, né? Usa roxo, lilás, enfim. Ela usa roxo, que é uma referência, é uma homenagem à boca dos mortos. Se vocês olharem, geralmente a boca dos mortos é meia roxa. Ela fica roxa quando a pessoa desencarna. Então, por isso, Nanã usa roxo. Todos sabem a história de Nanã. Mas nós vamos ter um vídeo falando muito sobre Nanã, que é um vodum e que foi aceita no culto Yorubá entre os orixás, tá? Já falei um pouco sobre isso num outro vídeo, acho que foi no vídeo do Lubagé, onde eu falo um pouco sobre isso. Falo dessa quizila também de Nanã com Ogum, que na verdade não é do orixá e sim do povo, então não existe quizila de Ogum e Nanã. E é isso, gente. Para não misturar muito assunto, Mojubá, Aburu Aboí Aboixexé, Motumbá, Adupé, Adupé, Adupé. Até o próximo vídeo no canal Mistério dos Orixás. Deixa seu like, deixa sua pergunta. Fui.